E aí, pessoal, tudo bem? Então, sejam bem-vindos, né, a mais uma edição do nosso evento, Meu Projeto Otimizado. Lembrando, né, que a parte inicial do nosso evento começa desde que vocês fazem a inscrição e baixam os arquivos, né, que vem com o template. Então, esse arquivo aqui, né, essa pastinha que vocês têm acesso quando vocês fazem a sua inscrição, né, confirma lá a inscrição para então receber a confirmação por e-mail e você ter acesso juntamente a este link dessa pasta que vem já com algumas coisas para vocês baixarem, tá? Videoaulas gratuitas dessa parte bem inicial e básica do Raft. E também alguns arquivos e os templates básicos, tá? Aqui tem a versão 2019 e a versão 2020. Quem utilizar 2021 também pode utilizar qualquer um desses templates, certo? Só não funciona em versões anteriores a 2019. Aqui na pasta de arquivos a gente tem a apostila, tem as texturas, né? Aqui nesse local de textura você vai poder estar abrindo aí esse caminho no seu navegador e ter acesso a uma outra pasta do Drive que vem com várias texturas, que são texturas que já vêm contidas, né, no template básico. E tem também esse linkzinho que eu explico lá direitinho na videoaula que vocês podem assistir através desses arquivos, que é como você localizar, né, como você locar a sua pasta de textura, certo? Para que o Raft localize direitinho as suas texturas dos materiais. E aqui tem uma planta baixa que a gente utiliza lá no demonstrativo, nessas videoaulas gratuitas aqui, ó, que é nessa pasta 02, certo? Vocês têm acesso a esse primeiro módulo, que faz parte do meu treinamento, então eu libero esse módulo 1 gratuitamente. Vocês vão poder estar aprendendo a utilizar o template, a ter esse conteúdo inicial, né? Entender como funciona a interface do Raft, como funciona o Raft, aprender a utilizar o template e também já vão fazer essa parte de projeto de reforma com o template que vocês vão ver que fica bastante prático, fazendo dessa forma que o template já nos disponibiliza, certo? No mais, tendo em vista que vocês já fizeram essa parte inicial, eu já vou partir para as nossas aulas, né, a nossa programação do evento, sabendo que vocês já estão cientes desse básico, certo? Então, eu não vou explicar mais esse básico aqui, vou realmente seguir com outros conteúdos, tá bom? Então, quem ainda não fez isso daqui, volta lá para o teu e-mail da confirmação da inscrição, baixa esses arquivos, faz e depois você volta para essa aula para assistir esse conteúdo, tá? Principalmente se você não tiver ainda conhecimento nenhum do Raft, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês hoje essa pasta aqui, certo? Que nessa aula 01 aqui, vocês vão ter acesso a essas texturas, tá? E aí a gente já vai fazer aqui, iniciar o nosso ambiente, tá? Que eu escolhi para esse evento um lavabo, né? Então, diferente dos outros eventos, eu tô sempre trabalhando com algum ambientezinho diferente nos eventos. E para esse, eu escolhi esse lavabo, tá? E aí tem algumas texturas que a gente vai utilizar aqui. Então, vocês precisam baixar essa pasta também para seguirem comigo aqui no restante da aula, tá? Então vamos lá. Essa parte inicial aqui do Raft, tá? Eu também explico lá naquelas videoaulas como vocês fazerem a inserção do template básico, né? A inserção do template de Arruda no Raft de vocês, certo? Então aqui eu vou abrir como um novo. E aí eu já vou poder estar colocando aqui o meu template ou também tá procurando por aqui, certo? E aí vamos criar aqui, né, um novo projeto. Então, assim, ó, o Raft de vocês vão estar dessa forma. Pode ser que o navegador de projetos esteja do lado de cá, ó, que é o padrão, certo? Eu gosto sempre de trabalhar do lado de lá, então quem quiser seguir isso aqui é só clicar nessa barrinha aqui, segurar e arrastar até o canto direito, tá? E aí você pode ficar, né, com as caixas nas laterais e a área de trabalho no meio, certo? Então, vou ficar aqui só com a caixa de propriedades e aqui só com a caixa do navegador de projeto. Eu gosto mais assim porque a gente visualiza ele completo, né? Não fica aquela caixinha a gente tendo que o tempo inteiro arrastar aqui essa barrinha de rolamento, tá? Então, no geral, tá aqui, né? Lembrando que se a gente fosse fazer alguma reforma, a gente precisaria estar trabalhando com a planta baixa de projeto existente. Mas essa parte de reforma eu vou deixar para vocês aprenderem lá nessas videoaulas gratuitas. Então é bem prático, né, trabalhar com essas plantas baixas que estão separadas por fase, né? Porque aí a nossa planta de projeto de reforma já fica automática. Certinho, pessoal. Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui?
A gente vai fazer a construção rapidamente aqui do nosso ambiente, que vai ser um lavabo, certo? E aí depois a gente vai começar com a aplicação de materiais, então a gente vai ver coisas bem legais aqui da criação de material. A gente vai ver a bancada esculpida, certo? Hoje eu vou trabalhar com a bancada esculpida, né? Que é para elevar mais o nível aqui de desenvolvimento projetual, né? E também com painéis ripadinhos, certo? Então o nosso lavabo ele vai ser simples, mas ele vai ser bem contextualizado. Vocês vão aprender bastante coisa aqui com os elementos que a gente vai inserir aqui nesse ambiente, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar, né, com a construção do nosso ambiente. Como não vai ter reforma, tanto faz eu fazer aqui na parte de planta baixa de projeto existente ou fazer aqui na planta baixa, tendo em vista que eu não vou precisar de uma planta de projeto de reforma, ok? Se fosse ter, tipo, já vou iniciar o projeto sabendo que vai ter reforma, então eu preciso colocar aqui em planta de projeto existente. Se eu ainda estou na dúvida se vai ter reforma, então faz na planta de projeto existente, porque aí você vai ter certeza que depois você vai poder trabalhar com as fases e vai estar tudo ok, tá? Como aqui eu já tenho certeza que não vai ter reforma, então a gente pode fazer na planta baixa normal, tá? Então, ó, vou trabalhar aqui com as paredes de 15 centímetros interna, tá? Que são paredes simples. Só para vocês ficarem cientes, esse template básico, né, que a gente tá utilizando, lógico que não é o template completo, né, que os alunos recebem no treinamento, mas já tem bastante coisa, tá? Que dá para vocês terem um bom nível de projetos de interiores. Beleza? Mais pra frente, em outras aulas, eu vou mostrando para vocês mais a diferença entre o template básico e o template completo, para vocês verem que realmente esse template é mais um demonstrativo do que a gente tem lá no template de Arruda, tá bom? Mas só para vocês já terem essa ciência que realmente ele aqui é básico, mas que a gente já vai conseguir ter um nível muito bom, tá bom? Então, ó, aqui em 15 centímetros internos, a gente vai estar fazendo com esse retângulo, tá? Eu já sei que meu ambiente vai ser retangular. E aí depois eu posso ir selecionando e fazendo os ajustes do ambiente, né? Então eu vou colocar aqui com 1,80 e para esse lado aqui eu vou colocar com 2 metros. E aí eu vou ajustar aqui, ó, no tab, tá? Vou colocar ele mais centralizado aqui nas elevações, né? Lembrando que essa parte aqui eu não tô entrando nesse assunto aqui de explicar para vocês sobre as elevações e tudo mais, porque vocês já viram isso lá no treinamento gratuito, tá? Se não viu, volta lá para dar uma conferida para não ficar aí voando sem entender o que significa todos esses elementos aqui, tá? Em relação a corte, eu vou excluir, tá? Que a gente não vai precisar utilizar corte agora. Mas caso a gente precise mais para frente, aí a gente pega e volta a fazer um novo corte, certo? E as elevações, né, eu vou fazer os ajustes das vistas, tá? Então, eu seleciono, é só selecionar aqui, né? E com essa bolinha de arrasto, a gente vai ajustar aqui, alinhado com a parede. Que é o mesmo processo que a gente faz lá na aula que vocês fizeram, gratuita, né? Lá do módulo 1 que eu disponibilizei. É exatamente esse mesmo processo, tá? Feito isso, ZA, né, atalho ZA sem Enter, para a gente ter esse zoom all, né, ter aqui esse zoom da tela inteira. Certinho? Então, estando com essas minhas elevações já ajustadas aqui, a gente sabe que quando vier aqui no navegador de projeto, ou nas elevações, a gente vai estar também com essa parte ajustada. Quem preferir pode ocultar também esses detalhes aqui de níveis, certo? Eu gosto de trabalhar com detalhes de níveis mais no corte, nas elevações eu prefiro não trabalhar, tá? Mas é muito de profissional para profissional, então eu deixo sempre disponível aqui, quem quiser oculta, ok? No caso eu vou ocultar o meu aqui, em todas as elevações eu vou aplicar, seleciono aqui a linha e vou aplicar o atalho VH, tá? Que é para ocultar todas as linhas de níveis, né? Todos os elementos da categoria, na verdade. Então ele oculta aí esses elementos, né? De níveis, tá? Então tá aqui esse espacinho porque falta a gente colocar o piso ainda. Beleza? Então coloquei as paredes aqui. Vou agora ajustar. Vou agora inserir a porta, aliás. Vou colocar aqui uma porta de 66 mesmo. Acho que eu vou dar uma diminuída aqui, né, esse banheiro. Vou colocar com 1,80 também, para ele ficar mais quadrado. Então, ficou, ó, só para vocês entenderem. Ficou 1,80 por 1,80, certo? Ó, as elevações aqui.
elas continuam ajustadas porque elas estavam travadas à parede, tá? Então, elas vieram junto à parede. E aí, vou colocar essa boneca aqui de 10 centímetros, tá? Pronto. Então, já coloquei porta, parede, falta aqui uma janela, né? Vou colocar essa janelinha boca de lobo aqui centralizada na minha parede. E nessa altura da extremidade, eu vou colocar a 2,10. Automaticamente a altura do peitoril vai ser ajustada, né? De acordo com as dimensões da janela, que ela tá com largura de 1 metro e altura de 50 centímetros, certo? Se a gente quiser, a gente pode diminuir também aqui o tamanho da janela. Eu vou vir aqui para a vista 3D para a gente ver como tá ficando, ó. Se a gente achar que não é necessário ter uma janela desse tamanho, podemos vir aqui em editar tipo, duplicar e fazer aqui uma janela, ó, criar aqui uma janela de 50 por 50, certo? Então, só coloquei o nome. E aí, vou vir aqui, ó, para ajustar a largura, certo? A altura permanece com 50, né? Que já era 50, só o que vai mudar é a largura. Então, ó, a gente duplicou, criou um tipo, ó. O tipo antes era de 1 por 50. Então, a gente criou um novo tipo de 50 por 50 e fez esse ajuste aqui na largura total dela, certo? Aqui também tem a possibilidade de ajustar os materiais, né? Então, se eu quiser trocar esse material aqui da estrutura, que tá com metal preto fosco, eu posso colocar aqui com um metal bronze, um metal de outra cor, certo? Então, eu vou colocar aqui um metal bronze. Vou clicar nesses 3 pontinhos aqui, só para vocês terem noção dos materiais que a gente tem em nosso template. Ó, tem aqui o metal bronze, metal dourado, preto fosco, certo? A gente tem a possibilidade, ó, de trabalhar com bastante material aqui e também de criar novos materiais, certo? A gente pode aplicar, por exemplo, esse metal bronze, eu vou duplicar, tá? Eu vou criar aqui, ó, um metal bronze fosco, certo? Então, dupliquei, renomeei, né? Automaticamente o Revit pede para eu dar um novo nome, ou ele cria esse novo nome aí, né? Com uma numeração. Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou duplicar um material é duplicar também a aparência, tá? Então, decora isso. Sempre que duplicar um material, você precisa fazer com que essa mãozinha aqui do compartilhado, ela zere, tá? Porque se a gente trabalhar com ela compartilhando com outro material, qualquer alteração que eu fizer neste novo material, ele, como tá compartilhando essa aparência, ele vai trocar também no meu outro material. Então, eu quero ter no meu projeto um metal bronze que ele seja com acabamento semi-polido e quero ter um outro que seja com esse acabamento fosco, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Duplicar esse recurso aqui também, certo? E aí eu vou clicar aqui e aí eu posso colocar acetinado, escovado, certo? Ó, só para vocês verem a diferença, deixa eu aumentar aqui, ó. Escovado e tem acetinado, certo? Então, só para vocês terem essa consciência que dá pra gente fazer isso também. E aí, ok, eu vou deixar esse acetinado para ele ficar mais com esse acabamento fosco, certo? Vou colocar aqui na janela. Coloquei um. Eu quero colocar ele tanto na peça da janela como também aqui na forra. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui, ó, seleciono tudo, Ctrl C, venho aqui, ó, e Ctrl V, para eu não ter que entrar novamente na caixinha de material. A parte, eu quero vidro mesmo, né, a parte aí da chapa da frente. Então, ok. Criei aí, ó, uma janela que ela tem esse acabamento de metal bronze fosco e tem aqui, né, esses painéis em vidro. Certinho? Então, a gente já tá aqui com porta, já tá com janela, parede, está faltando só piso e forro, né, pra gente concluir essa parte construtiva. A porta, a gente tá com a porta branca aqui, ó, tá com a porta branca, mas como vocês sabem, a gente pode também depois trocar o material, né? A gente pode estar duplicando, criando outra porta, colocando outras cores aqui também. Vou deixar pra gente fazer esses ajustes mais pra frente, quando a gente já tiver aplicado os revestimentos, pra gente ver o que é que vai ficar melhor no nosso ambiente, tá? Depois a gente faz esses ajustes. Lógico que se fosse, a gente já tivesse definido essa parte de um apartamento completo, por exemplo, a gente iria colocar a cor que foi definida para o apartamento completo. Mas aqui a gente está mais flexível para fazer testes baseados em nosso ambiente, tá? Então, eu vou colocar agora aqui o piso. Vou colocar aqui o piso.
Como vocês sabem, essa parte do piso a gente faz lá no treinamento, né? No treinamento básico que vocês fizeram, gratuito, de uma forma diferente. A gente trabalha com o nível acabado e o nível osso. Mas aqui eu vou fazer a aplicação do piso como um todo, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui por fora, tá? Só que eu vou colocar com um retângulo mesmo, para ele pegar desde o pontinho, tendo em vista que é só para a gente fazer aqui o nosso ambiente, tá? Porque essa parte construtiva vocês já sabem a forma correta de ser feita, certo? Então, eu vou colocar aqui ela no nível térreo mesmo, tá? Então, ó, ela tá ficando dessa forma, com o piso assim, mas lembrando que a forma correta, né, de fazer a inserção, porque a forma que será construído é daquele jeito que eu ensinei lá nas aulas gratuitas, certo? Lá essa parte construtiva tá bem completinha. Então, pronto. Aqui já estamos com piso, paredes, porta e janela. Vou fazer aqui a inserção de um forro simples, certo? Através do forro automático mesmo. A gente tem as duas opções, né? Só para contextualizar aqui. Quando a gente vem aqui em arquitetura, que a gente vem aqui em forro, a gente tem essas duas formas de fazer forro, tá? Lá no treinamento eu falo bem especificamente e ensino todos os passos para fazer com forro automático ou com forro mais específico, mais detalhado, né? Aqui a gente vai inserir um forro automático mesmo, certo? Mas aí, ó, com o efeito acroqui, a gente consegue estar fazendo um forro diferente, a gente consegue estar dando um recuo para fazer tabica, por exemplo, né, para fazer um cortineiro, para fazer um rasgo de luz no forro, tá? Então, quando a gente quer fazer esses detalhes mais específicos no nosso forro, né, então a gente trabalha geralmente com o croquis, tá? E aí o forro automático é aquele forro básico, né, que ele faz ali um preenchimento de um forro total, certo? Com base nas paredes. Então, vejam que ele já tá o quê? Identificando essas paredes que estão ao redor, tá bom? Então, ó, aqui na lateral a gente tem como especificar qual é o nível que a gente tá querendo pegar. Então, é o nível térreo, né? A gente tá trabalhando só com o ambiente. E a altura de deslocamento. Então, essa parte aqui é a altura do meu forro, tá? Eu vou colocar o meu forro aqui, ó, com 2,40, tá? Geralmente forro de banheiro é um pouco mais baixo. Então, eu vou colocar aqui com 2,40 e vou dar só um clique. Essa mensagem que lá apareceu aqui embaixo é simplesmente avisando que esse elemento não vai ser visualizado através da minha planta baixa, tá? Porque a gente fez a criação aqui do forro através da planta baixa. Onde que eu vou visualizar isso, Gi? Vou visualizar através aqui da planta de forro, ó. Então, quando eu abrir aqui o maisinho e der dois cliques aqui em cima nessa vista, eu tenho aqui a minha planta de forro e ó, ESC para sair do comando da ação. Posso fechar aqui o aviso. Eu vou dar um clique aqui, ó, até só colocando o meu cursor em cima já aparece a identificação daquele elemento, né? Então, ó, com um clique aqui eu consigo identificar essa peça selecionada, né? Sempre que a gente seleciona algo, aparece aí aquele elemento, né? Nos mostrando, nos apresentando os dados desse elemento selecionado aqui na nossa caixa de propriedades, tá? E também podemos visualizar esse forro através do nosso 3D, né? A nossa parede, ela tá indo até mais alto, né? E o nosso forro, ele tá indo até o nível que a gente colocou lá. Então, o forro tá até 2,40 e a parede tá até 3 metros. Mas, Gi, se eu não quiser essa parede até 3 metros, como que eu faço? A gente excluiu aqui o corte, né, e ocultou as linhas de níveis, mas eu vou revelar aqui as coisas que a gente ocultou, só para vocês verem essa parte de como vocês fazem para ajustar a altura da laje. Aqui nesse elemento aqui, ó, nessa lâmpadazinha, revelar elementos ocultos, ó, vou dar um clique. Ele aí aparece todos os elementos ocultos, né, meio sombrio essa palavra. Aparece todos os elementos ocultos que estão no nosso projeto. Então, ele fica em vermelho os elementos que estão ocultados, né, das nossas vistas, que a gente tinha ocultado justamente os níveis, né, as linhas de nível. Mas mesmo ele estando oculto, quando eu seleciono aqui, ó, ele aparece aqui em cima a altura que ele tá. Então, ele tá a 0, né, do piso, e aqui tá indo, a altura da laje tá indo até 3. Então, ó, justamente aqui que a gente pode estar ajustando essa altura da nossa laje. Então, tá a 3, mas eu poderia ter colocado, eu quero que a laje esteja a 2,80, por exemplo. Então, ó, ele ajustou essa linha de nível aqui e as minhas paredes, ó, só vou colocar aqui em 3D para vocês verem. Percebam que ficou menor. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó, para voltar para 3, tá vendo? E aí a gente consegue ver que ele fez de fato esse ajuste na altura da minha parede. E porque essa parede ela vai se orientar de acordo com a altura que tiver lá na minha linha de nível da laje, né? Porque ela está fixada
a altura do meu nível. Então, ó, vou abrir aqui a caixa de propriedades para vocês verem. Restrição da base, ó, tá fixada naquela minha linha do térreo, que é aquela minha linha de nível de baixo, que eu mostrei que estava 0. E a restrição superior, que é justamente essa face superior aqui, né, ó, ela tá fixada à minha linha do nível laje, tá? Então, a gente tem a opção também de desvincular essa parede para ela não estar conectada a nenhuma linha de nível, mas tem como permanecer conectada para que a gente tenha facilidade de ir fazendo parede sempre indo até a laje, tá? Então, a gente tem essa possibilidade de desconectar para quando a gente quer fazer ali uma meia parede. Ah, vai ser uma cozinha americana, vai fazer uma meia parede ali, ou uma meia parede para apoio de algum móvel, enfim. Se quer fazer uma parede mais baixa do que a linha de laje, é só colocar como não conectado, né? Que a partir do momento que você coloca como não conectado, ele libera para você dizer a altura daquela parede, tá? Então, eu vou deixar a minha associada aqui ao nível laje mesmo, mas só para apresentar para vocês essas questões aqui mais profundas, né, em relação a essa parte construtiva, tá? Mas só para vocês ficarem tranquilos, essa parte no treinamento, para quem for realmente querer mais para frente fazer parte do meu treinamento, né, que vou estar mostrando no final de evento, falando mais sobre o treinamento completo para vocês, eu explico passo a passo todos esses detalhes lá, certo? Aqui é mais para vocês entenderem de fato como funciona e a quantidade de dados, né, que o Revit ele disponibiliza em nosso projeto. E o bom disso tudo é que a gente consegue extrair todos esses dados para tabelas também, tá? Então isso é muito legal, tanto para a parte construtiva como de arquitetura, né, engenharia no geral, como para a parte de interiores também, tá? Então pronto, feito isso, a gente já está com o nosso forro, nosso piso, parede, janela, porta, então a gente já está com todos os elementos construtivos aqui do nosso projeto, tá? Vou voltar aqui para a planta baixa, né, ó. Percebam também que sempre as nossas vistas, deixa eu ajustar mais aqui, sempre as nossas vistas que estão abertas, elas ficam aparecendo aqui, tá? Também se for preenchido mais do que tem nas abas aqui, quando a gente clica aqui também aparece outras vistas. E a gente também pode estar fazendo uma limpeza aí nessas abas que estão abertas, para que ele fique aberto somente essa vista que a gente tá com ela estendida, né? É só a gente vir aqui, ó, em fechar vistas inativas e ó, some todas as outras vistas. Eu gosto sempre de ficar apertando, porque às vezes a gente vai abrindo várias coisas, várias vistas, né, pranchas e um monte de coisa, e vai ficando várias abas aqui. Então me dá logo uma agonia. Eu faço logo a limpeza ali para ficar só com as vistas que eu estou aberta, né? No caso, a vista que eu estiver aberta. Se tivesse um outro projeto aberto aqui, ele ficaria mais uma aba. Então, se por acaso o seu ficou mais uma aba depois de você clicar aqui, é porque você está com 2 projetos abertos, certo? É só fechar o outro, caso você não tenha feito nada nele. Vai lá e fecha no xizinho, coloca para não salvar e tudo certo, tá? Então, no mais é isso nessa parte construtiva. Agora a gente vai começar a fazer assim. Vamos inserir logo o nosso vaso aqui, né? Só pra gente já alocar esse vaso aqui no cantinho, ó. Vou colocar o vaso aqui, tá? Coloquei com esse afastamento de 40 centímetros, certo? Se o seu não for com 40, já automático, você pode vir aqui e digitar, né? Tipo, ponto 30, e clica aqui e digita. Essas cotas que ficam aparecendo quando a gente faz a inserção de um elemento são chamadas de cotas temporárias. Então, todos os elementos que a gente insere, o Revit sempre vai nos disponibilizar uma cota temporária, tá? E essas cotas temporárias, elas nos mostram ali a distância, né, que esse elemento está de alguns pontos. Pode ser dos pontos laterais, dos pontos da frente, de trás, vai ser de acordo com o elemento, tá? Nesse caso aqui, depois que você seleciona esse elemento específico, tá? Que é uma restrição dessa família aqui de vaso da Deca. Quando a gente clica novamente, ele some essa cota temporária. Então, é só a gente vir aqui, ó, e ativar essas cotas, tá? Que ela vai aparecer novamente. Gigi, sem querer, eu coloquei ele mais do lado de cá e ele tá pegando essa referência de cá. Não tem problema, é só você vir aqui nessa bolinha, ó, clique e segura o mouse e vem arrastando ele até pegar essa referência dessa linha interna aqui, ó, da parede, certo? Quando você soltar, ele vai aparecer, vai inverter, né, essa referência que ele captou aí da cota, e você pode colocar esse distanciamento. Tá ok? Coloquei aqui do centro com esse distanciamento de 40, e aí sobra aqui um espaçamento, ó, vou vir aqui entre
nessa treninha de medir entre duas referências, só para a gente ter uma noção mais ou menos, ó, do espaçamento que a gente vai ter para fazer a nossa bancada, ó. Dá para a gente fazer aqui uma bancada de 90, né, ó, certo? Ou até de 1 metro, dá para fazer uma distância, mas acho que a de 90 fica melhor para a gente deixar um espacinho aqui também, tá? Então, pronto. Tendo feito essa parte, agora a gente vai para a parte de materiais primeiro, certo? A gente vai colocar as paginações das paredes e do piso, né? Então, a gente vai criar novos materiais adequados ao nosso ambiente. E eu vou explicar também aqui alguns passos, né, para a gente criar boas texturas, bons materiais, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui no piso e em uma parede, tá? Essas texturas que eu mandei para vocês, tá? Que tem lá na pasta de texturas de aula 1. Então, no piso, em uma ou duas paredes e na bancada a gente vai estar utilizando esse material aqui, certo? Que é uma pedra da Porto Belo, né? Ó, de 120 por 120, tem aqui a referência da peça, tá? E o que é que eu fiz? Lá no próprio site da Porto Belo, quando a peça tem variação, né? O que seria variação? Quando a peça é estampada, ela tem formatos diferentes na estampa, né? Não é sempre aquele mesmo formato. Então, geralmente as peças que são estampadas, elas possuem essas variações, certo? Então, no próprio site do fornecedor, ele já disponibiliza as imagens dessas variações, certo? Então, tem esse exemplo aqui, ó, que a gente trabalhou com essas variações aqui. Tem mais lá, acho que tinha 8 variações dessa peça, tá? Mas aí eu peguei 6. E por que eu peguei 6? Porque sempre que a gente vai trabalhar com peças estampadas, e principalmente se ela tiver variação, né? Vai deixar o nosso render mais realista, tá? Porque a gente não vai ficar repetindo aquela imagem, né? Quando a gente pega uma peça que é estampada e fica repetindo ela, fica assim bem fake, né? Eu já até falei sobre isso em outros eventos, que a gente consegue estar criando, né, mais realidade ao nosso render quando a gente vai deixando mais próximo à realidade, né? Então, essas peças possuem variações, né? Se elas possuem variações, a gente precisa inserir também isso em nossa maquete, né? Nosso 3D. Então, nesse caso aqui, né, eu peguei 6 variações, 6 imagens da mesma peça, tá? Só que com essas estampas com alguns detalhes diferentes. E também essa outra, que também é da Porto Belo, mas no caso, essa não tem variação, ela é sempre assim, tá? No máximo, ela pode ser assentada, tipo, um desse lado e outro desse. Percebam que esse lado é mais fininho que esse, então a gente pode também estar fazendo uma disposição que ela seja diferente, invertida, enfim, fazer essa variação desse tipo, mas a peça por si só, né, ela não tem uma variação na estampa. O assentamento é que você pode colocar de forma diferente, tá? Então, nesse caso aqui, a gente precisa estar criando, né, novas imagens para a gente colocar lá. Por quê? Quando a gente vai criar o material, vou logo explicar essa parte de material para vocês entenderem o porquê a gente vai fazer, porque a gente vai criar essa nova imagem, tá? Quando a gente vai criar o material, a gente vem aqui, ó, no menu gerenciar e aqui em materiais, tá? O atalho é MT. Na parte aqui, ó, de aparência, nessa aba de aparência, a gente pode estar inserindo a imagem. Então, por exemplo, eu vou pesquisar aqui por um porcelanato, para vocês entenderem melhor o que eu quero explicar. Então, ó, porcelanato 100%, por exemplo. Esse porcelanato aqui, ele é branco, ele não tem imagem, mas ele pode ser inserido outras imagens também. Deixa eu ver se tem, pronto, esse tem imagem. Então, ó, nesse caso aqui, foi inserido a imagem de apenas uma peça, tá? É uma peça de 60 por 60, mas porque essa peça ela é lisa, ela não tem variação. Se a gente for fazer uma peça com variação, o que é que a gente vai fazer? A gente vai inserir mais de uma peça junta. Então, a nossa imagem, por exemplo, a nossa peça tem 1,20 por 1,20. A nossa imagem, se fosse para ser para 4 peças, né? Seria uma imagem de 2,40 por 2,40. Porque a gente ia, em uma imagem só, juntar as duas peças de 1,20 por 1,20, certo? E aí a gente já deixa o espacinho do rejunto, já faz, né, todo esse trabalho direitinho, certo? Mas só para vocês entenderem o porquê que a gente precisa estar criando essa imagem, porque a gente vai inserir já a imagem pronta com essas variações aqui, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar essa textura. E como que a gente vai criar essa textura? Gente, eu não sei mexer em editor de imagem, né? Eu não sei mexer em Photoshop. Se você souber, ótimo, você pode fazer isso no Photoshop, pode fazer isso em qualquer outro editor de foto que você
consiga mexer, tá? Mas para quem não sabe como fazer ou quer facilitar, tipo, eu sei mexer com Photoshop, mas se tiver uma forma mais fácil, vai me ajudar mais ainda. Então, eu vou ensinar para vocês a gente fazer essa textura, né, essa imagem, através de um criador de imagens, né, um editor de imagem também, de certa forma, que é online, que é o Canva, tá? Eu não sei se todo mundo já ouviu falar, mas a maioria das pessoas já ouviram, pelo menos, falar, né, desse site. Então, ó, é bem prático. Vou abrir aqui, ó, Canva. Aqui ele já abriu, né, no meu login, certo? Mas para quem não tiver login ainda, ele vai aparecer a imagem lá para você fazer o seu cadastro, tá? E aí vocês vão colocar os seus dados e fazer um cadastro para vocês entrarem até essa tela, tá? É um cadastro bem simples, é basicamente e-mail, nome completo, esses dados mais básicos, certo? E aí vocês vão poder estar entrando nessa tela. Então, ó, o site tá aqui, certo? Canva.com. Quando entrarem nessa tela, né, quando vocês fizerem o seu login, vocês vão vir aqui, ó, em criar um design, certo? Então, criar um design. Nesse caso aqui da nossa imagem, ó, ela é quadrada, né? Então, ela tem 1,20 por 1,20, certo? E a gente tem 6 peças. Então, como que a gente calcula qual vai ser a dimensão da nossa peça, né? Qual vai ser o formato da nossa peça, ao menos. A gente tem a noção de quantas peças a gente vai juntar, certo? E se a nossa peça ela é quadrada ou retangular. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou querer juntar 6 peças, mas eu vou querer juntar 6 peças que elas fiquem com 2 colunas e 3 linhas, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, 2 colunas aqui, né, nesse vertical, tá? E 3 linhas nesse horizontal. Ou seja, a minha imagem vai ficar o quê? Retangular, mas um retangular, digamos aí que no retrato, né? Porque ele ficaria com esse sentido vertical maior, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Então, cheguei aqui, a gente vai vir aqui, ó, em criar um design. E aí, como é que funciona para a gente saber o formato que vai ficar a nossa imagem, né? Então, se fosse ter só uma imagem, já anota aí. A gente criaria uma imagem de 1080 por 1080 pixels, certo? Ó, que tem aqui o símbolo. Ele também coloca em outras unidades, até em centímetros e milímetros, né? Que a gente costuma. Só que em centímetros e milímetros não vai suprir a nossa necessidade, porque ele tem um limite, tá? Para criar o tamanho dessa imagem. Então, geralmente a gente cria em pixel mesmo, tá? Porque o que a gente precisa é a proporção. Então, 1080 por 1080. Então, 1080 por 1080 é quando a gente precisa dessa imagem quadrada. Então, se eu preciso de uma imagem que tenha mais de uma, então a gente vai multiplicando por 1080. Então, ó, no caso aqui, só para vocês entenderem. Então, ó, se eu vou ter 2 colunas, então eu vou ter o quê? 1080 vezes 2, certo? Então, ó, 1080 vezes 2. 2.160. Então, a largura da minha imagem vai ser 2.160. E a altura? A altura eu vou ter 3 linhas, né? Não são 6 peças e eu quis que ela ficasse com 2 colunas e 3 linhas. Então, ó. Então, vai ser 1080 vezes 3, que vai ficar 3.240. Então, a altura seria 3.240. Ou se eu quisesse, eu não quero no sentido retangular, eu quero no sentido horizontal. Então, a gente pode inverter também, ó. Vou colocar aqui 3.000, deixa eu dar um Ctrl X aqui, que é para recortar. Aqui eu vou botar 3.240 e aqui eu vou colocar 2.160. Então, eu inverti. Agora, em relação ao sentido horizontal, eu vou colocar 3 peças e em relação ao sentido vertical, eu vou colocar 2 peças. Então, vai ficar 3 colunas com 2 linhas, certo? Então, ó, vou criar para vocês verem. Aqui a gente tá criando no sentido horizontal maior, tá? Então, criar novo design. Ficou dessa forma aqui, tá? Então, eu tenho a capacidade de colocar 6 imagens de 1080 por 1080 nesse local. E aí, o que a gente vai fazer? Essa parte do fundo, eu vou logo duplicar essa página, tá? Então, duplica aqui a página para eu explicar direitinho a vocês. Essa parte aqui do fundo,
é a cor que a gente vai colocar para ficar o rejunte, tá? Então, se você quer, eu quero um rejunte colorido, eu quero um rejunte da cor da peça, eu quero um rejunte, né? Então, a gente trabalha com essas cores aqui. E esse daqui, que vai ser o segundo que a gente vai fazer, vai ser meio que um vetor que a gente vai criar, tá? A gente vai estar criando aqui um vetor para tá colocando lá no relevo, né? Que eu vou explicar melhor para vocês na frente, no relevo do nosso material, tá? Porque tudo que é preto, ele vai, que é o vetor, né? O vetor nada mais é do que uma imagem que fica branco e preto, bem nítido a diferença entre o branco e o preto. Porque tudo que é preto, ele vai dar a sensação de mais profundo, tudo que é branco, ele vai dar a sensação de volume, né? De estar avançado. Então, a gente sempre cria duas imagens, porque uma é a imagem real que a gente vê lá no render, né? Que é a parte da estética da nossa peça, e a outra é a que vai dar esses diferenciais, né? Para dar a sensação de profundidade, tá? Então, seguinte, o que é que a gente vai fazer? Eu vou deixar essa daqui, depois a gente coloca a cor, tá? E essa daqui eu já vou deixar ela com o fundo preto. Então, eu seleciono aqui, coloco a cor do fundo e vou colocar preta, tá? Ele já tem algumas cores padrões. A gente também dá para trabalhar com aqui, criar novas cores, tá? Então, ok, coloquei preto. Aí, o que é que eu vou querer que vocês coloquem agora? A gente vai trabalhar com umas grades. Então, aqui, ó, em elementos, ele vai ter vários elementos que vai apresentar para a gente aqui, ó, dividido por categorias, tá? Tem as que ficam em destaques, que são as que estão sendo mais utilizadas. Se você tiver já o costume de utilizar o Canva, vai ter usado recentemente. Aí tem linhas, formas, quadros, adesivos, certo? E tem essa parte aqui, ó, de grades, tá? Então, cheguei aqui, vou clicar em ver tudo. E a gente vai procurar uma grade que ela tenha 6 pecinhas iguais, certo? Então, ó. Vou procurando aqui. Então, ó, tem essa daqui, ó, que ela tem justamente 3 colunas e 2 linhas, certo? Então, eu vou clicar nessa aqui. E aí, ó, quando eu coloco ela na minha imagem, automaticamente ele já vai ficar com os quadradinhos bem quadrados mesmo, né? Por exemplo, se a minha imagem fosse mais fininha, ó, ele vai se ajustando de acordo com a tela, tá? Então, se eu tivesse uma imagem que fosse menos retangular, ele ia se ajustar esse gradil ao tamanho. Por isso que quando a gente coloca já na proporção correta, a gente já sabe que essas imagens aqui, elas estão quadrados, né? Em um quadrado perfeito, tá? Porque tá 1080 por 1080, tá? Então, feito esse primeiro gradil aqui, depois a gente faz a cópia para baixo, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar as imagens aqui dentro. Então, a gente vai trazer, né, para o nosso arquivo aqui do Canva, aquelas imagens que vocês baixaram lá em texturas, tá? Então, tem essa parte aqui de uploads, que vocês podem clicar em fazer downloads, e através aqui do dispositivo, vocês vão trazer as imagens para cá, tá? Então, feito aqui o upload, a gente vai começar a arrastar um por um para dentro de cada quadrado. Então, ó, clico, seguro e venho arrastando para cá, solto. Clico, seguro e venho arrastando. E vou ocupando todas essas grades aqui, tá? Depois de eu ter feito isso, eu posso selecionar esse gradil, vou dar um Ctrl C e vou trazer ele para esse aqui. Então, Ctrl V aqui, tá? Então, percebam que eu já vou estar aqui, ó, com a estampa e com esse plano de fundo aqui, ó, preto, né? Que é o que a gente vai utilizar para a parte lá do vetor, tá? E já esse daqui, eu vou clicar, eu vou só dar uma arrastada para baixo aqui, ó, só para a gente ter acesso a esse plano de fundo, tá? E vou colocar ele na cor que eu quero o meu rejunto. Então, ó, selecionei, vim aqui, aí eu vou vir aqui em nova cor, ó, porque eu vou sair meio que vendo aqui, ó, um rejunte que fique bom com o meu piso, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui um mais ou menos num tonzinho, ó. Esse aqui eu acho que vai cair legal, vai ficar legal, então, ok. Depois eu posso selecionar o meu quadro novamente e arrastar ele aqui para cima, para ele ficar correto, tá? Então, a gente tem duas imagens criadas aqui, sendo uma a imagem que a gente vai utilizar de fato, né? E a outra que a gente vai utilizar para estar fazendo o relevo, tá? Ó, vou aumentar aqui para vocês terem a noção. Tipo, Gi, eu tô achando esse rejunto ainda muito grosso. Então, você pode selecionar, vir aqui em espaçamento e diminuir esse espaçamento, ó. Quanto mais grosso ou fino eu queira,
eu vou ajustando aqui. Eu vou deixar o meu do jeito que tava, ele tava em 10, aliás, eu vou colocar em 8. Vou selecionar esse aqui também para colocar também o espaçamento, ó, com 8. Certo? Então, fiz aí as minhas duas imagens e a gente vai baixar as duas imagens, tá? Você tem a opção de vir baixar aqui, ó, e já baixar os dois completos, certo? Ou você pode também baixar página por página, se você não quiser que ele baixe zipado, certo? Então, eu vou selecionar aqui, vou baixar página por página, para ele baixar separado. Então, ó, eu vim aqui na minha pasta de downloads, né? Então, eu vou estar com as minhas duas imagens aqui, tá? Vou levar ela para uma pasta, eu vou criar uma pasta específica para o que a gente está fazendo aqui no treinamento e vou colocar lá, certo? E aí, eu vou colar aqui, certo? Vou trocar aqui o nome. Vou chamar de textura porcelanato, certo? E essa outra aqui, vou nomear aqui. Não, Ctrl C. E essa outra aqui eu vou chamar de textura porcelanato bump, tá? Que é do relevo, certo? Então, podem colocar a nomenclatura que vocês queiram, certo? Feito isso, né, eu já tô aqui com uma textura, uma imagem pronta para eu estar colocando lá no meu Revit. Então, vamos voltar aqui para o Revit, abrir a nossa caixa de materiais. E aí, vamos então criar um porcelanato, tá? Uma coisa que eu sempre falo, eu falo em todo canto, em todo evento, né, em todo treinamento, quando a gente vai criar um material, é muito mais fácil que a gente já pesquise, né, se o template, se o arquivo que a gente está utilizando, ele não tem nenhum material da mesma categoria criado, certo? Porque aí a gente já pega as configurações daquela categoria. Então, se eu quero criar um porcelanato, né, eu vou pesquisar se já tem um porcelanato. Se eu quero criar um metal, eu já vou pesquisar se já tem um metal, uma pedra, já pesquiso se tem uma pedra e assim por diante, certo? Porque isso vai facilitar, né? E logicamente vai otimizar o nosso tempo, tendo em vista que a gente não vai precisar estar colocando outros tipos de configuração, né, para chegar ao mesmo resultado. Se a gente já tiver algum material que já tenha um bom resultado, né, no nosso arquivo, certo? Então, aqui no template que eu passei para vocês, o template básico, ele já tem bastante material, tá? Então, você já pode utilizar essas configurações dos materiais que estão prontos, né? Duplicando para criar novos. Então, eu vou pesquisar aqui porcelanato para a gente ver quais são os porcelanatos que já temos prontos aqui no nosso template básico. Então, ó, tem esses porcelanatos aqui, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, esse porcelanato de 100 por 100, que é mais ou menos, chega mais próximo, né, o que a gente quer. A gente só vai precisar ajustar, logicamente, que ele é 20 centímetros a mais, ele é 120 por 120, certo? Mas as configurações de aparência e algumas configurações aqui da parte de gráficos, né, que é para o nosso projeto executivo, já estão pré-definidas, né, já estão bem ajustadas. Então, ó, o que é que a gente vai fazer? Lado direito do mouse, eu venho aqui em duplicar, certo? E a gente vai chamar aqui de porcelanato 120 por 120, certo? O nome do porcelanato é Siena, deixa eu renomear aqui, ao lado direito do mouse é renomear, eu vou chamar de porcelanato Siena. 120 por 120. E aí, o que é bom fazer? Eu vou colocar um tracinho aqui, eu vou separar o porcelanato que vai ser aplicado na bancada, o porcelanato que vai ser aplicado na parede e o porcelanato que vai ser aplicado no piso. Por mais que seja o porcelanato, eu vou separar esses materiais, porque aí a gente consegue separar esses quantitativos lá nas tabelas também, tá? O que é importante, porque às vezes, por exemplo, no caso aqui desse porcelanato da Porto Belo, pode ser que para a necessidade da obra a gente só precise comprar os porcelanatos da parede e do piso, mas, por exemplo, o porcelanato da bancada fique por conta do fornecedor que vai fazer a bancada, né, que vai desenvolver a bancada. Então, não é um quantitativo que vai ser inserido para o meu cliente comprar, né? Ele já vai fechar com a Porto Belo, por exemplo, para fazer essa bancada, então não entra nesse quantitativo. Então, esse quantitativo precisa ser separado da minha bancada. Outra coisa também é porque às vezes, simplesmente quando chega na obra, o cliente decide que não vai trocar o do piso, que vai usar
o padrão da obra mesmo. Então, se está separado da parede, a gente consegue facilmente, né, ele só comprar ali o quantitativo que estava estabelecido para a parede, não comprar mais o do piso, entendeu? Então, é sempre bom a gente ter esses quantitativos separados, porque facilitam, certo? A gente pode até na tabela colocar um valor total, né, colocar alguma informação com valor total depois, se você preferir, mas vai estar tudo separadinho lá para facilitar qualquer coisa que possa acontecer, né? De alteração, enfim. E aí eu vou colocar aqui, primeiro eu vou chamar o da parede, certo? Então, a gente vai criar o da parede e quando for depois a gente duplica para criar o do piso da bancada, né? E ajusta o que precisar. Sempre que a gente duplicar um material, aí ó, preste atenção, dupliquei. Até agora eu só peguei esse porcelanato do piso 100%, 100% e dupliquei, certo? Colocando outro nome. Não fiz mais nenhuma alteração nele, só dupliquei e renomeei. Ok. O que é que eu preciso fazer antes de fazer qualquer alteração aqui? Eu preciso duplicar o recurso, né? Lembra que a gente fez isso quando a gente foi criar um novo metal lá para a janela? Então, ó, tenho que duplicar esse recurso, porque senão eu vou estar alterando nesse outro material. Então, vai que eu tô com esse meu porcelanato de 100% aplicado em outros ambientes no mesmo arquivo. Então, eu vou estar bagunçando aí as minhas texturas, tá? Então, sempre duplica o recurso. Dupliquei a mãozinha zerou, tô lá, minha mãozinha zerou. Então, massa. Não estou compartilhando mais esse material com ninguém, já posso fazer qualquer tipo de alteração, tá? Então, nessa parte aqui que tem cerâmica, não vai ser uma cor. A gente vai vir aqui na setinha e a gente vai colocar uma imagem, tá? E aí é justamente nessa imagem que a gente vai inserir aquela textura que a gente fez. Antes de fazer isso, vamos só ajustar essas informações aqui, ó, trocar, né, para não ficar errado. Eu vou colocar aqui que é um porcelanato Siena 120 por 120 e ainda vou colocar assim, que é da Porto Belo. Certo? Então, coloquei essa informação. Se quiser colocar mais algum tipo de descrição que você queira puxar para a tabela, enfim, tem como estar colocando por aqui, tá? Mas aqui não precisa. Minimizei aqui, vou vir aqui na setinha e clicar em imagem. Ele já vai me jogar ali para saber onde está a minha imagem que eu vou querer inserir. Então, a gente vai lá na nossa pasta e vai selecionar qual é a imagem. Eu vou lá direito do mouse aqui, ó, exibir extra grande para a gente enxergar melhor. Qual a imagem que eu vou selecionar? Essa aqui que não é o bump, é a normal, tá? Que tá com o rejunte da cor que eu quero que fique lá, né? Então, eu vou colocar essa. Só que aí eu coloquei lá a imagem e não acabou ainda. Eu tenho que clicar na imagem para poder dimensionar. Lembra que eu falei com vocês, né, que de acordo com o que a nossa imagem tivesse lá, a gente precisava especificar a dimensão da nossa imagem, né? Antes da gente fazer a textura, que eu dei uma basicada aqui no que a gente iria fazer, eu expliquei isso. Então, ó, como o formato da imagem, aqui ele tá ficando distorcido porque ele deixou uma imagem quadrada e uma imagem retangular, né? Lembra que a nossa imagem, ela é maior no sentido horizontal? Então, é justamente isso que o Revit quer entender. Qual o tamanho da minha imagem? Então, preste atenção. Isso não é referente ao tamanho do meu piso, é o tamanho da minha imagem. Então, se a minha imagem está com 6 pisos, a minha imagem não é 1,20 por 1,20, não é isso? Ela é 1,20 vezes 3 no sentido horizontal, ó, que eu tenho aqui, ó, 3 peças. Então, para eu saber essa largura, vai ser 1,20 vezes 3, né? Vai ser 3,60, certo? E aqui na altura vai ser vezes 2, né? Porque a gente tem duas linhas, então é 1,20 vezes 2 nesse sentido aqui. Vou desbloquear aqui primeiro, ó, tá? Tirar essa proporção. Sempre que ele tá com essa proporçãozinha aqui bloqueado, ó, ele já ajusta o outro sentido também. Então, a gente precisa desbloquear para conseguir alterar, tá? Na altura, eu preciso que ele seja só 1,20 vezes 2, então vai ser 2,40, certo? Então, ó, ficou 3,60 nesse sentido horizontal por 2,40. Agora sim, o meu revestimento, né, o meu porcelanato tá quadrado, né, porque agora tá 1,20 por 1,20 cada um, certo? Então, eu vou colocar aqui em concluído. E aí, a gente vai ajustar essa parte de relevos e padrão de liberação. O padrão de liberação, ele pode ser só a imagem, né, que seria branco e preto, e o relevo, né, que é aquela parte do bump que eu vou mostrar para vocês, que a gente pode deixar a estampa só que com um
um vetorzinho preto, né, para ele dar essa sensação mais de profundidade. Então, eu vou mostrar para vocês. É seguinte, aqui a gente criou, né, a imagem da cerâmica, aqui a gente criou a imagem do relevo, a gente pode estar criando também do padrão de liberação, tá? Para criar do padrão de liberação, nada mais é do que a gente duplicar e não ter essas imagens, ele ser branco. Então, a gente selecionaria, vem aqui, ó, e coloca branco, certo? Então, a gente vai vir para todos aqui, ó, colocar branco, certo? Só que tem um detalhe também. Sim, antes de eu explicar esse detalhe aqui do padrão de liberação, só para vocês ficarem cientes, ele também pega as cores presentes na foto. Então, para definir aqui o RGB, né, essa região aqui do rejunto, né, se a gente puxasse aqui, ó, para selecionar o plano de fundo, ó, a gente também poderia pegar através das cores presentes na foto, tá? Mas só por uma questão de dica mesmo, tá? Só que aí tem uma questão aqui no padrão de liberação, né? Dupliquei aqui, deixa eu trocar o nome para não confundir. Esse não é mais o relevo, ele é o padrão de liberação. Certo? Então, ó, tem uma questão aqui. Quando a gente passa a duplicar essa imagem, né? Tipo, ó, essa imagem vai ficar sendo duplicada. A gente precisa que tenha de um lado, ou no lateral direito ou na lateral esquerda, mais uma linha. E nesse aqui de cima também, ou na parte superior ou na parte inferior, mais uma linha, certo? Porque aí quando ele ficar sendo duplicado, ele vai casar, ele não vai ficar somando dois quadradinhos brancos sem nenhuma linha no meio, tá? Então, como que a gente vai criar isso? Primeiro, para padrão de liberação, eu gosto de fazer um espaçamento aqui na grade maior, tá? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver, com 15. Com 15 acho que talvez fique muito, mas eu acho que com 12, certo? Eu acho que vai ficar uma linha boa para estar dando essa sensação de profundidade, certo? E aí eu posso colocar esse espaçamento com 12, a gente pode ir testando também, tá? É muito de teste, então a gente vai se guiar por proporção. Então, coloquei aqui o espaçamento de 12, vou clicar em L, tá? Para estar criando uma linha. Então, eu só clico em L e ele vai criar essa linha aqui, ó. Tá vendo essa linha? Essa linha eu tenho como estar especificando a espessura dela também. Então, eu posso dizer que eu também quero que ela tenha 12, certo? E ela tem outras coisas aqui, ó, bem bacana. A gente pode estar trocando também o tipo de linha, assim como tá colocando também, ó, os tickets, né? Aqui as terminações, tá? Tanto para um lado como para o outro, certo? E aí a gente tem essa linha aqui, ó. Vou selecionar e vou puxar ela de um canto a outro. Ela já vai fazer essa travada aqui. E agora eu vou puxar para ela ficar lá em cima. Então, ó, vou deixar ela bem alinhadinha aqui, ó, indo de um canto a outro, tá? Vou novamente clicar em L, ele vai aparecer aqui outra linha, certo? Só que eu vou rotacioná-la, ó, para ela ficar a 90 graus, certo? Venho aqui, vou dizer que eu quero com a espessura 12 também. E vou trazer ela para essa lateral de cá, certo? Então, feito isso, eu tô já com a minha imagem de padrão liberação ok, ó. Ela tem as divisões e também tá com uma linha em cima e outra na lateral, tá? Só precisa ser uma em cima e outra na lateral. Tanto faz se você coloca uma na horizontal e outra na vertical, aliás. Tanto faz se você vai colocar em cima ou embaixo, tanto faz se você vai botar do lado direito ou do lado esquerdo, mas só precisa ser uma. Se você colocar dos dois lados, você vai ficar com duas linhas quando essa imagem for repetida, certo? Então, feito esse ajuste, a gente pode vir aqui em baixar, tá? Inclusive, essas linhas a gente também pode, se quiser, estar colocando nessa imagem de relevo de cima, tá? Então, é uma outra dica que dá para ser feita também para a imagem de relevo. Mas a de padrão de liberação é obrigatória, certo? E aí, vou vir aqui em baixar. Vou baixar só a imagem 3 agora, ó. Então, todas as páginas, não, só essa terceira. Pronto, baixar. E aí, eu vou estar chamando aqui, né, de textura de porcelanato, vou chamar de PL, de padrão de liberação, tá? Então, tô aqui com a minha imagem, já posso utilizar lá. Então, eu vou vir aqui, ó, no Revit, e nessa parte aqui de padrão de liberação, a gente pode utilizar esse padrão de liberação aqui, que já tá, só alterando a imagem dele para ser 120 por 120, ou a gente pode estar colocando também o nosso padrão de liberação. Então, eu vou colocar aqui o que a gente fez. E vou, logicamente, né, alterar aqui a dimensão dele, certo? Ó, se a gente não alterar essa dimensão, perceba que nossa imagem, ela ia ficar cheio de risquinhos aqui, ó, tá vendo, ó? Menores, porque ela estaria com
a dimensão incorreta. Então, ó, vou clicar na imagem e vou alterar aqui. Vai ser, se estiver bloqueado, desbloqueia, tá? A largura ficou 3,60 e a altura ficou 2,40, certo? Aí eu posso colocar aqui, ó, concluído. Vou vir aqui e aí, ó, a gente já consegue ver que ele tá fazendo aqui a divisão direitinho, tá? E vou aumentar aqui, ó, só para vocês verem. Quanto mais a gente aumenta, mais ele dá a sensação de profundidade, tá? Então, a gente pode ir ajustando aí o quanto a gente quiser que esse rejunte destaque em nossa peça, certo? E aí, se você quiser, tipo, eu vou querer fazer uma peça que ela tem uma textura também. Aí, aqui nessa parte de relevo é que a gente vai aplicar aquela imagem lá de relevo. Vou colocar aqui com vocês só para ensinar, tá? Mas essa peça, ela é polida, então ela não tem não tem esse texturizado, né, desnivelado como uma pedra, por exemplo, tem, como um tijolinho ou qualquer outra peça mais rústica teria, tá? Mas aqui pra gente aprender, o que é que a gente faz? Onde tem tipo ondulado, clico na setinha e venho em personalizado, certo? E aí, ao invés de eu clicar aqui, eu clico no link, tá? Então, clico aqui nesse link e aí eu vou lá para minha pasta e vou selecionar o meu porcelanato bump, né, que é o de relevo, certo? Então, abrir, clico agora na imagem e aí vou, se tiver bloqueado, desbloqueia, vou colocar aquela mesma dimensão de 1,60 por 2,40, tá? E aí eu venho em concluído. E aí ele já vai pegar, então, se eu quisesse uma peça bem mais rústica, que tivesse o desnível aqui na parte que fosse mais escura, podia ir aumentando aqui de acordo com o montante, tá? Como essa peça ela não tem assim desníveis, ela não tem traços, né, que a gente consiga estar fazendo uma textura mais rústica, então ela não vai fazer nem tanta diferença, é uma peça mais lisa mesmo, certo? E a gente nem precisa manter esse relevo ativado, tendo em vista que é uma peça polida, tá? Mas coloquei aqui só pra gente aprender. Então, esse montante é quanto mais rústico você quiser, né? Quanto mais você quer que destaque aqueles veios, né? Com uma textura, então você vai aumentando, certo? Então, vou desmarcar aqui como a nossa peça, ó, acabamento. Deixa eu diminuir aqui. Lá em cerâmica, acabamento tá acetinado, eu posso colocar que é alto brilho, posso colocar que é opaco, certo? Como vocês acharem que fica mais legal. Vou deixar o meu aqui acetinado, certo? Mas aí, como eu sempre digo, vale o teste, né? Você vai renderizando e testando como você vai preferir. Essa parte de matiz é se a gente quisesse acrescentar uma pigmentação na nossa textura, que não é o caso aqui, nosso material ele já tá na cor que a gente quer, então não precisa acrescentar matiz, certo? Só lá na aba agora de gráficos que a gente vai fazer um ajuste aqui na dimensão da achura, né? O padrão de superfície que a gente conhece, né? Quem trabalha aí com o CAD como achura, tá? Então não vai ser 100 por 100, vai ser 120 por 120, que é a dimensão da minha peça, né? Então primeiro eu vou colocar aqui para utilizar a aparência de renderização, ou seja, ele já capta um RGB em predominância lá na minha imagem, né? Então essa imagem aqui, ela tem esse RGB aqui em predominância e o Revit já capta para mim, tá? E aqui na parte de primeiro plano, eu vou clicar nessa achura para eu estar duplicando e criando uma outra. Então, ó, vou selecionar aqui, eu vou duplicar esse padrão de preenchimento, só que eu vou dizer que é de 120 por 120 centímetros, certo? E aqui onde tem o espaçamento, que estava 1 metro, né? Não vai ser mais 1 metro, vai ser 1,2 e 1,2. E aí, feito isso, certo? A gente já está com essa parte de gráficos prontas, a parte de aparência também. Nessa parte de identidade, a gente pode colocar aqui na descrição, então é só dar, ó, um Ctrl C e um Ctrl V aqui, ó. Na descrição, não preciso colocar aqui, é parede, tá? Nessa parte aqui de nota de chave também, posso colocar ou posso deixar sem. Classe, já tá com a classe correta, né, de porcelanato. Então, pronto, a gente já tá com o nosso material do porcelanato da parede feitinho, tá ok? Então, o que é que a gente vai fazer aqui só para a gente finalizar essas divisões? Eu vou duplicar aqui esse material, tá? E aí eu vou chamar esse para ser o piso, certo? Eles de fato podem compartilhar a mesma aparência, então, como eles compartilham a mesma aparência, eu não vou duplicar o recurso, tá? Qualquer alteração que eu fizer em um vai ser aplicada no outro.
e vou duplicar novamente para criar um para a bancada. Só que aí tem uma questão. Nesse da bancada, eu não quero que esse rejunte fique sendo visto, né? Então, o padrão de liberação aqui da bancada pode ser desativado. Porém, lembrando que eu não posso desativá-lo antes de eu duplicar a aparência, tá? Porque se eu estou trocando algo na aparência, eu não posso estar compartilhando com os outros materiais que foram duplicados. Então, somente no de bancada, né? Após eu ter duplicado aqui, eu vou duplicar o recurso da aparência para zerar essa mãozinha, tá? E aí eu vou retirar o padrão de liberação. Ou seja, vai ficar somente com a estética do meu porcelanato, mas os rejuntes, né, não vão ser aplicados ao material para não ficar ali aqueles veios, aquelas divisões aparecendo na minha bancada, tá? Então a gente já tá com os 3 materiais iguais, criados, mas separados por categoria, né? Piso, parede e bancada. A gente já pode concluir essa etapa, tá? E aí, para a gente salvar o nosso arquivo, né, a gente pode vir tanto aqui no nosso menu de acesso rápido, tá? Como também o atalho, né, Ctrl S, como também aqui em arquivos, tá? A gente pode vir salvar como, aí é projeto, tá? Então, salvar como projeto, e aí você pode colocar aqui o nome do seu ambiente. No caso aqui, é um lavabo, certo? Ele salva aqui como RVT. Então, só lembrando a questão dos arquivos, né? RFA é um arquivo de família, tá? RFT é um arquivo de template de família. RTE, template de projeto. E RVT é um arquivo de projeto, tá? Então, aqui a gente está salvando como projeto. E aí, eu vou mandar salvar aqui. Então, agora a gente vai fazer a aplicação, ó, aqui no nosso 3D, a gente pode estar ocultando algumas paredes para melhorar a visualização. Eu vou ocultar essa parede aqui, ó, que fica entre janela e porta, tá em frente ao vaso. Então, ó, HH para a gente estar ocultando temporariamente qualquer elemento, certo? Para rotacionar aqui no 3D, né? A gente segura o scroll do mouse, que é aquela pecinha do meio, do centro entre as teclas, tá? Que rotaciona, então a gente clica no scroll do mouse e segurando também em Shift. E aí a gente consegue, movimentando aqui o mouse, fazer esse movimento aqui de rotação, tá? Selecionar aqui o forro também HH para ocultar temporariamente, ou ele fica fazendo essa moldura azul para a gente saber que tem peças que estão ocultadas temporariamente, certo? Então eu vou ocultar essas paredes aqui e a janela para a gente ficar dessa forma aqui, facilitar a nossa visualização, né, para essa parte aqui do que a gente vai fazer. Então, ok, feito essa parte aqui, a gente vai aplicar, né, só para vocês entenderem melhor aqui no 3D, a gente vai aplicar esse revestimento que a gente acabou de fazer da Porto Belo, de 1,20 por 1,20, tanto aqui na parede, como também no nosso piso, certo? Nesse lado de cá, eu vou aplicar outro material que a gente vai fazer também, esse outro material que tem lá na pasta de textura de vocês. E nessas duas paredes de cá, a gente vai estar colocando aí um painel ripadinho, certo? A bancada vai ser, tanto a bancada, né, como o piso e essa parede, vai ser todos com aquele mesmo revestimento que a gente acabou de criar, certo? Então, como que a gente vai fazer para estar colocando a paginação, né, desse revestimento? Então, vou voltar aqui para a planta baixa, vou direcionar para a elevação, ó, que visualiza essa parede, né, que é a parede da porta, que é a E04. Então, 2 cliques aqui em cima e ele vai me levar para essa elevação. Lá na elevação, a gente pode tanto determinar para ele ficar visualizando até o final da parede, né, como a gente pode também diminuir, ó, através dessas bolinhas aqui para ele parar no forro. Tá? Então, tem essas duas opções aqui para a gente trabalhar nas elevações, tanto indo até a laje, como indo até o forro, tá ok? Então, fiz aí esse ajuste do meu indo até o forro, ó, que é colocando o cursor bem na bordinha, tá? A gente dá um clique e aí ele vai aparecer essa região de recorte, certo? Que é como se fosse a nossa M-View, né? Então, feito isso, né, ajustado para cá, a gente agora vai fazer a divisão aqui na nossa parede, né, para que o nosso revestimento ele não pinte até a laje. Como assim, Gil? Só para vocês entenderem. Puxei novamente aqui até a parte da laje. Se eu viesse aplicando qualquer pintura, né,
colocando qualquer tipo de material aqui na minha parede, sem fazer essa divisão, ó, percebam que ele está invadindo essa parte de cima também. Então, a gente está contabilizando um material para o cliente comprar, né? Porque depois a gente vai puxar todas essas informações de quantidades e materiais para a tabela, né? Para dentro do nosso projeto executivo. Então, ele vai estar contabilizando essa área aqui que não é necessária, né? A gente não vai estar colocando revestimento acima do forro. Então, como é que eu vou fazer? Então, só voltar aqui para vocês entenderem. A gente vai aplicar uma divisão de áreas na minha parede. Por mais que seja a mesma parede, eu vou dizer ao Revit que eu só quero aplicar a textura até essa altura do forro, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, se eu ajustar novamente aqui essa parte que eu voltei para explicar para vocês, certo? Então, permaneçam com a elevação indo até o forro mesmo. E aí a gente vai vir aqui nessa aba de modificar, né? Aqui no menu modificar, a gente tem essa ferramenta de dividir face, que é o SF, tá? O atalho SF, sem enter, tá? E aí, quando eu clico aqui, ele vai identificar essa face, certo? Então, quando eu coloco o meu cursor aqui sobre a face da parede, perceba que ele já faz, né, essa em volta aí, ó, da minha parede, inclusive em volta da porta, né, ele já faz essa identificação da face, tá aí, ó, quando eu coloco o cursor, ele também apresenta aí na identificação que é a parede básica, né, que a gente tinha aplicado lá e que ele está identificando a face. Então, sei que ele está identificando correto, é só dar um clique. Gigi, não estou conseguindo identificar essa face, então só verifica se nessa parte aqui, ó, onde tem aqui essa setinha, embaixo, selecionar, clico aqui, verifica se todas as caixinhas estão acionadas, tá? Estão ativas, porque aí vai facilitar você identificar qualquer tipo de elemento que você colocar o cursor em cima. Então, identificou, só dá um clique, ele já vai abrir aqui dessa forma para você desenhar aqui na sua parede qual a parte que você quer segmentar. Então, percebam, se eu tivesse aplicado o meu material nessa parede, ele ia pegar toda essa face aqui, tá? E eu não quero, eu quero que ele pegue somente essa face de dentro aqui, ó, e indo até o forro. Então, aonde não tem divisão, a gente vai colocar a divisão, tá? Então, ó, ele tá começando daqui, ok, esse lado tá correto. Mas aí já, ó, esse daqui, ó, ele vai ter que dividir até o forro, então eu tô com a linha mesmo selecionada, tá? E daqui, indo até aqui embaixo, ó, até encostar na linha laranja, certo? Então eu só coloco linha rosa, né, que é a nova linha, aonde não tem linha laranja, certo? Para que a área que seja colocado o meu revestimento seja apenas essa daqui. Pode ser que o seu esteja diferente, pode ser que a sua parede ela esteja indo até essa lateral de cá e já essa daqui ela pare aqui, tá? Esteja o inverso da minha. Não tem problema, certo? É só você ter essa consciência de que você vai fechar, né? Vai determinar ali o limite da tua parede, certo? Para ficar somente essa parte interna aqui da parede. Então, mesmo que esteja o inverso, né? Só é você prestar atenção se a sua linha laranjinha tá aqui dentro ou tá fora, né? Se estiver fora, você tem que criar uma linha rosa por dentro, né? E se essa daqui já tivesse dentro, você não precisaria criar dentro. Porque linha rosa não faz a sobreposição em linha laranja, tá? Linha rosa é linha nova. Então, aonde tem linha laranja, você não vai criar uma sobreposição de linha. Você só vai colocar novas linhas aonde não tem limites, né? Aonde não tem uma divisão de área, certo? Que é justamente nessa parte aqui. Então, feito isso, eu posso dar OK. Então, o Revit já está ciente, ó, que essa é uma nova área. Então, por mais que... Vou voltar novamente aqui, SMView, para vocês verem. Por mais que eu crie, eu pinte essa área aqui, ela não vai mais invadir essa parte de cima. Então, ó, vou novamente aplicar um material qualquer aqui, tá? Só para vocês verem. Agora sim, eu tô com minha face segmentada, certo? Então, voltar aqui. Só foi para mostrar para vocês mesmo. Então, ó, terminei essa parte aqui, né? A gente parou aqui, fez a divisão. Agora sim a gente vai aprender a pintar, né? Pintar quer dizer a gente vai colocar acima dessa parede algum outro material, alguma outra textura. Lembrando que se a gente selecionar aqui a parede em editar tipo, a gente pode estar ajustando também aqui através da parte de estrutura, né? Trocando esse acabamento final, que estaria aqui com pintura de parede,
normal do template, né, básica, trocando ela por um revestimento. A gente poderia estar trocando essa última camada por um revestimento, né? Só que quando a gente trabalha com interiores, fica muito mais complexo a gente trabalhar dessa forma, porque a gente teria que segmentar as camadas, né? A gente trabalha com as camadas da parede divididas, que a gente chama de parede cebola, para poder de fato, ter essa área somente na área do banheiro, porque os outros ambientes que tivesse ao redor, né, nas laterais, talvez não precisem de revestimento. Então, fica muito mais complicado a gente trabalhar com essa parte de estrutura de parede quando a gente se trata, né, quando a gente está tratando de um projeto de interiores. Então, para essa parte específica de revestimento, eu prefiro trabalhar com pintura, de fato, tá? Ou então com famílias paramétricas de revestimento, né? Que a gente tem também, inclusive lá no template. No evento anterior, até eu disponibilizei uma de tijolinho, né? A gente fiz junto a vocês e disponibilizei ela paramétrica também. Então, tem como a gente trabalhar tanto através de peças paramétricas, como também através de pintura. E também tem de editar tipo, né? Que eu mostrei agora, mas fica mais complexo, tá? Então, ó, o que é que a gente vai fazer? Aqui no menu modificar, eu vou vir aqui na ferramenta de pintura. Então, ó, o meu tá com remover pintura ativo, mas o de vocês provavelmente vai estar com o de pintura, tá? Então, assim que eu clico aqui na caixinha, ele vai abrir essa caixa de pintura. Então, ó, assim que abrir essa caixinha, né, que é o nosso navegador de materiais, tá? A gente vai escolher aqui qual o material que a gente quer aplicar, e aí com a caixinha aberta, a gente só vai vir clicando onde a gente quer aplicar esse material, tá? Nesse caso aqui, a gente vai pesquisar por esse porcelanato Siena, né? Então, eu já vi ele aqui de cara, mas vou digitar para vocês entenderem. Nem sempre ele aparece de cara, então a gente é bom aprender a pesquisar também. Então, porcelanato Siena, ele vai ter aqui, ó. Quando eu coloco o cursor, eu consigo visualizar completo, né? O que está escrito. Aqui é o da parede, aqui é o do piso e aqui é o da bancada. Então, eu vou selecionar o da parede, tá? Cliquei aqui e não coloco concluído, não. Eu clico e já venho aplicar na minha parede, tá? E aí eu vou dar, ó, um clique, tá? Só precisa de um clique. E aí, ok, fiz essa aplicação, eu posso ir para outras elevações que eu vou querer colocar esse revestimento também, tá? E aplicar da mesma forma. Só que aqui nesse caso, esse banheiro, eu quero aplicar nessa parede, no piso e na bancada, certo? Então, nesse caso específico aqui, eu vou querer aplicar somente nessa lateral de parede e vou para planta baixa. Posso também trocar o piso por aqui, ó, selecionando, venho em editar tipo, e aí posso trocar aqui esse porcelanato que tá aqui, ó, eu posso estar trocando, certo? E posso aplicar dessa outra forma, né, através da pintura, certo? Nesse caso aqui, eu vou estar aplicando através daqui, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, nos 3 pontinhos, e a gente vai pesquisar. Vou só digitar Siena, né? A gente vai aplicar esse aqui do piso, certo? Então, piso, ok, ok novamente, né? A gente tinha colocado aqui em estrutura, ok novamente, certo? E aí ele já trocou aqui o piso. Posso estar fazendo aqui, né, a questão da paginação, certo? Através da ferramenta de alinhar, então, AL, aciona a ferramenta de alinhar, ou então aqui no menu modificar, nessa ferramenta aqui, ó, alinhar. E aí eu posso estar especificando de onde eu quero que comece. Então, primeiro, como é que funciona a ferramenta de alinhar? Primeiro eu clico para onde eu quero levar, né? Qual vai ser a minha referência do alinhamento? Então, referência é a parede. E depois o que eu quero levar, né? Que seria, no caso aqui, para esse piso, né? Iniciar aqui. Então, ó, trouxe para o lado de cá, certo? Então, percebam que ele já fez esse alinhamento aqui do meu piso, tá? Eu quero que comece do lado de cá, então eu clico para onde eu quero levar e o que eu quero levar, que é a achura. Então, agora, essa peça aqui, ela é o início, né, do meu assentamento, certo? Então, tem essa possibilidade de a gente trabalhar aqui ou inverter, né? Ah, eu quero que a visualização fique nesse canto de cá, então, ó, clico aqui e clico nesse alinhamento. Então, a peça de 1,20 por 1,20 vai ficar nessa lateral de cá, tá? E assim por diante. Eu acho interessante a gente colocar alinhada com a bancada, mas como a gente não sabe ainda, né, a distância que tá aqui da bancada, a gente pode fazer o alinhamento depois, quando a gente já tiver com a peça da bancada assentada, mas só para vocês entenderem. E podemos fazer aqui também, através da elevação 04, esse mesmo alinhamento, né, AL, e aí eu posso estar colocando
Ó, clique primeiro no caminho, depois na achura. Posso estar colocando a minha peça aqui, eu posso deixar ela alinhada com a porta aqui, ó, para não ter trincho. É uma outra opção, né? Aqui ficaria limpo e aqui não teria trincho, tá? Então, é uma outra opção também. Ela começando de cima, ela vai ficar no mesmo local porque ela tem 1,20 e o forro tem 2,40, né? Então, dá duas peças certinho. Certo? E aí, por enquanto, tá ficando, ó, dessa forma aqui, tá? Eu posso fazer um alinhamento aqui desse piso junto com esse outro, né? Aqui da porta. Posso fazer junto com a bancada, esse outro lado e assim por diante, tá? Então, ó, ficou dessa forma aqui, certo? Tipo, e esse espaçamento que tá, essa é a parte que tá entrando na parede. A gente poderia também aplicar, né? Se a gente não quisesse que essa parte ficasse entrando na parede, a gente poderia estar trabalhando com o piso daquela forma que eu mostrei para vocês lá nas aulas, né? Nas aulas gratuitas, ou poderia aplicar com pintura aqui no piso também, tá? Para realmente a gente definir, né, que seria o assentamento só naquela região interna e assim por diante, tá? Então tem essas duas possibilidades de a gente trabalhar aí com o piso, né? Trocando por editar tipo, né? Só que aí é bom a gente trabalhar dessa forma quando a gente trabalha com o piso bem dividido, né, nos níveis de acabamento ou com essa pintura, essa região de pintura, né, fazendo a região da face, né, divisão da face que a gente fez aqui na parede, no piso, certo? Então tem essas duas formas de aplicação, tanto em parede como piso. Então a gente fez uma forma aqui na parede e outra forma no piso para vocês entenderem as duas formas. E aí, ó, só para a gente ver aqui como é que ficou a aplicação do nosso material, né? A aparência de fato. Aqui tá em cores consistentes, o estilo visual. Vou colocar no estilo realista, tá? E aí a gente consegue ver direitinho a peça aplicada, ó, a espessura do rejunte. Se achar grosso, pode diminuir aquele espaçamento que a gente colocou lá no Canva, tá? Mas a gente vai conseguir visualizar melhor na renderização, tá? Então a gente pode deixar ele por enquanto assim, e aí quando for renderizar, né, de fato, a gente vai conseguir perceber melhor se ficou grosso, se ficou fino, ou também se a profundidade ficou muito ou pouco, tá? Então, quando a gente renderiza é que a gente vê melhor esses detalhes, tá? Por enquanto eu vou deixar assim, mas quando vocês forem renderizar, vocês já sabem, né, como trocar aquele espaçamento lá do Canva, e aí vocês podem somente salvar e substituir a imagem do padrão de liberação, certo? No mais é isso, agora a gente vai para a parte de bancada esculpida. Vou voltar aqui para cores consistentes, que fica melhor de trabalhar com cores consistentes para não ficar pesando a placa de vídeo, tá ok?